Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos dar sequência, né, aos filmes que concorrem ao Oscar, né? Hoje a gente vai falar de um filme que está também causando muita sensação ultimamente, que é Jojo Rabbit. Esse filme está concorrendo a 6 Oscars. Melhor filme, melhor o roteiro adaptado para Taika Waititi, que é o diretor do filme, né, e roteirista do filme também. Melhor atriz coadjuvante para Scarlett Johansson, melhor figurino, melhor montagem e melhor direção de arte, tá certo? Para eu poder falar sobre esse filme, né, eu vou precisar dar spoilers, né? Então, se você ainda não assistiu o filme, é aquela coisa que eu sempre falo aqui: vai lá, assiste o filme, volta aqui, assiste a gente e depois conversa com a gente nos comentários, tá certo? Esse filme, ele tá trabalhando mais uma vez o tema da Segunda Guerra Mundial, que é um tema que já foi exaustivamente trabalhado no cinema, tá? Só que ele está trabalhando a Segunda Guerra Mundial do ponto de vista do quê? Das crianças, do ponto de vista mais infantil. Então ele acaba sendo meio que uma comédia aí, só que é uma comédia que também vai falar dos horrores da guerra, tá? Quem é esse Jojo Rabbit em questão? Ele é um menininho que vive numa cidadezinha no interior da Alemanha, tá? Numa época em que a Alemanha já está perdendo a guerra. Ele faz parte da juventude nazista do lugar, no caso, né? E o que acontece? Ele é muito fissurado, né, pela ideologia nazista. Ele realmente gosta muito da ideologia nazista, coisa e tal, né? Para desgosto da mãe dele, né, que é a Rose, né, que é interpretada pela Scarlett Johansson, né? Que faz parte da resistência contra os nazistas, né? Então o que acontece? Ele participa, né, desse cotidiano aí da guerra, da juventude nazista, coisa e tal, né? E ele vai começar a perceber que o nazismo não é, né, tudo aquilo que ele imagina, né? Quando, num primeiro momento, o que vai acontecer? Um dos superiores dele manda ele, né, matar um coelho, torcer o pescoço de um coelho e matar o coelho. Ele se recusa a fazer isso, né? O superior dele mata o coelho, quebra o pescoço do coelho e joga o coelho fora, né? E começa, né, a zoar com a cara dele, chamando ele de Jojo Rabbit, né? Porque ele não tinha coragem, né, para matar um coelho. Ele começou a virar motivo de piada e chacota entre as crianças, né, e no próprio acampamento nazista, no caso. O que vai acontecer? Ele é tão fissurado pelo nazismo que ele tem um amigo imaginário que é justamente quem? É o Adolf Hitler, né? Que é interpretado pelo próprio Taika Waititi, né? Que é o diretor e roteirista do filme, né? E aí, ele, depois dessa conversa, né? Ele é estimulado, né, pelo Hitler, né, a virar um guerreiro, coisa e tal. Aí, numa ação militar das crianças, ele acaba pegando lá de supetão uma granada, a granada praticamente explode em cima dele, ele fica com o rosto todo arrebentado, todo dilacerado, ele fica cheio de cicatrizes no rosto, né? Isso vai ser um outro fator também, onde ele vai começar a ver o que é realmente o nazismo, porque as crianças nazistas, os superiores, começam a dizer que ele é uma pessoa feia, no caso, né? Mas aí o que vai acontecer? Ele vai ficar todo arrebentado em casa, né, se recuperando, né? Ele vai entender mais um pouco o que a mãe está fazendo, né, como resistência ao nazismo. Ele tá ali ainda começando a entender aquilo direitinho, né? Entender o que a mãe está fazendo contra os nazistas, né? De resistência aos nazistas, né? E ele descobre também que existe uma menina judia escondida na casa dele, né? Acobertada pela mãe, que é a Elsa, né? Esse relacionamento entre os dois, obviamente, vai ser muito conturbado num primeiro momento, né? Menina judia, né? E o menino nazista, né? E aí o que vai acontecer? A menina percebe que para poder fazer amizade, né, a menina é um pouco mais velha do que ele só tem 10 anos, né, que para poder fazer amizade com ele, o que ela vai precisar fazer? Ela vai precisar, né, buscar uma forma de se relacionar com ele, e o garoto, ele quer fazer o quê? Ele quer escrever um livro, né, dizendo como são os judeus, já que ele tem uma judia em casa, então ele pode agora perguntar. E aí a menina, ela vai dizendo o que é, né, o que é ser judeu, mas dentro de uma visão, né, meio que dos nazistas. Então ela fala que os judeus são monstros, que não sei o que, coisa e tal. E isso aí vai carregando o filme, né, de uma coisa meio lúdica ali, e você vai vendo esse relacionamento dos dois aprofundando, né? Então ele é interessante por causa disso, né? Porque ele mostra, né, esse universo infantil, essa forma de ver o mundo, essa visão de mundo das crianças, né? Para você abordar esse tema muito pesado que é o nazismo, né? Se num primeiro momento vai ser um filme
que vai ser uma comédia muito escrachada, né? Ele vai ser um filme que vai despertar muitos sentimentos diferentes na gente, né? No primeiro momento ele é uma comédia escrachada, né? Você vai ver o nazismo sendo tratado da forma mais idiota possível, né? Como se ele, para mostrar, né, como ele é uma coisa idiota no caso, né? Você tem até uma personagem que é interpretada pela Rebel Wilson, né? Que é uma atriz gordinha que geralmente faz comédia, né? A Rebel Wilson, ela vai mostrar, ela vai ser uma personagem muito importante, né? Ela é uma mulher do acampamento lá que toma conta das crianças, ela vai ser muito importante para mostrar como a ideologia nazista é uma coisa idiota, né? Então ela vai ser muito importante nesse ponto aí. E aí você tem essa comédia escrachada no primeiro momento, né? Onde você mostra toda a idiotização, né? Toda a forma idiota como o nazismo é, né? E a forma como as crianças também enxergam aquilo como se aquilo fosse uma enorme colônia de férias, né? No caso. Mas aos poucos, né, o nazismo, como a gente conhece mesmo, os horrores da guerra e os horrores do nazismo, eles vão tomando conta do filme, né? Primeiro na historinha do coelho lá do Jojo Rabbit, depois na forma, né, como o Jojo Rabbit é tratado com preconceito pelos próprios nazistas, porque ele fica com o rosto cheio de cicatrizes por causa da explosão na granada, né? O próprio amigo imaginário dele, né, que é o Hitler, no primeiro momento você vê um Hitler altamente infantilizado, né, como se fosse uma criança mesmo, e aos poucos ele vai se transformando no ditador agressivo que a gente conhece, né. E aí é interessante a gente ver que a própria interpretação do Taika Waititi, né, como Hitler, foi muito interessante, né. Geralmente se fala, né, que os diretores de filmes não são bons atores, né, no caso, né, quando eles se metem a ser atores nos filmes deles, né. Mas a gente está vendo aí, né, que o próprio Taika Waititi, ele tá meio que desmentindo um pouco isso, né? Porque a interpretação dele foi muito legal, né? Se é que se fala Taika Waititi, eu não sei se se fala assim, tá? Eu tô aqui chutando aqui, tá? Mas, então o que acontece? Esse nazismo, esses horrores da guerra, eles vão, entendeu? Permeando o filme aos poucos, né? E isso vai culminar, né, com a própria morte da mãe, né, do Jojo Rabbit, quando ele vê a mãe dele enforcada, né, em praça pública junto com outras pessoas que resistiam ao nazismo, né, que isso também fazia parte do cotidiano, né, você tá andando na praça e de repente você vê uma forca com 5 pessoas enforcadas ali, né, que era também uma forma de mostrar como o nazismo era uma coisa horrível, né, como era uma coisa terrível, né, que o filme ele não deixa de falar sobre isso, né? Apesar do filme não perder o tom de comédia e não perder essa coisa lúdica da visão infantil de tudo, né? Isso que se consegue se manter pelo filme todo, tá? Mas, né, essa visão dos horrores do nazismo da guerra, elas também vão aparecendo ali. Não está se tratando o nazismo de uma forma irresponsável, não. Tá falando que o nazismo é uma coisa horrível, sim. E você tem mais ao final, né, a própria invasão dos americanos e dos soviéticos, né, à cidade, né, onde a guerra ela aparece em toda a sua manifestação, né, em toda a sua realidade aí, né. Para falar do elenco, né, eu já falei aqui da Scarlett Johansson, já falei um pouco da Rebel Wilson, só lembrar, né, que a Scarlett Johansson esse ano tá podendo muito, né, porque ela já ganhou o Oscar de melhor atriz para a história de um... Perdão. Ela já ganhou o Globo de Ouro para melhor atriz por História de um Casamento, tá? Ela tá concorrendo ao Oscar de melhor atriz por História de um Casamento e ao Oscar de melhor atriz coadjuvante por Jojo Rabbit, né? Então a mulher tá, a Viúva Negra tá a toda aí, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso, né? Só que a disputa para atriz coadjuvante vai ser pesada com a Laura Dern, né? Do próprio História de um Casamento do qual ela faz parte, e a disputa também que a Scarlett Johansson vai ter com a Renée Zellweger em Judy também vai ser um negócio pesado, né? Mas é interessante ver que ela recebeu 2 indicações para atriz e para atriz coadjuvante em 2 filmes, né? Então quer dizer, está vendo aí que ela e já ganhou um Globo de Ouro, né? Então a gente está vendo aí que ela tá com a corda toda, né? Outra coisa que eu posso falar também é que esse filme ele tem a feliz participação do Sam Rockwell, que também faz um personagem cômico, ele é o capitão, né, da colônia de férias ali da juventude nazista, como a gente pode falar assim, né? E ele também é um cara engraçado ali, né, no caso, né? Ele mostra que aquele nazista que não tá nem aí pra ideologia nazista, aqueles caras que não estão nem aí, são uns porra loucas da vida, né? E também se mostra, né, que ele tem um relacionamento homossexual com outro nazista também. Tanto que tem uma parte muito engraçada é que quando tá chegando os aliados, né,
para combater a cidade, ele não está preocupado com a defesa da cidade, ele está preocupado em fazer figurinos, assim, roupas, né, para poder atacar o nazista como se ele fosse um figurinista, como se ele fosse um estilista, né, roupas todas coloridas, todas espalhafatosas, né, uma coisa bem gay mesmo, né, e isso acaba sendo engraçado. E o Sam Rockwell, ele vai, né, ser o personagem que vai salvar a Elsa e o Jojo Rabbit, né, dos nazistas matarem eles e depois dos aliados, né, matarem o próprio Jojo Rabbit também, né, que o Jojo Rabbit tá lá com a roupinha lá de militar, né, quando os soviéticos americanos entram, né, e eles aprisionam e ele consegue, né, consegue livrar, né, o Jojo Rabbit de ser fuzilado pelos aliados também, né? Então uma participação muito interessante, né, do Sam Rockwell nesse filme, que é um atorzaço, né? Ele está se revelando cada vez mais um atorzaço, né? Eu até recomendo que vocês procurem aquele filme do Clint Eastwood, né, o caso de Richard Jewell, que ele está fazendo o advogado do Richard Jewell no filme, né? E é um filme também que vale muito a pena vocês darem uma procurada para assistir, tá? Que eu tô falando aqui off-topic aqui por fora, tá certo? Mas é isso aí, gente. Essa é a minha dica de hoje, então. Jojo Rabbit é um filmaço também, que tá concorrendo ao Oscar aí, tá? E vou desejando vida longa e próspera para vocês aí, tá? Procurem meu site batataespacial.com.br, onde eu vou colocar a resenha do Jojo Rabbit escrita lá para vocês, tá? E não deixem, né, de acompanhar o Diário do Capitão nas redes sociais, né? Curtem, compartilhem, comentem, tá? Que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, ajuda a gente bastante, tá? E a gente quer isso mesmo, né? Conversar com vocês aí que estão assistindo a gente aí pelo YouTube, tá certo? Um abração, fui, até a próxima.